1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1, vamos acompanhar a leitura desse texto com muita atenção, tirando toda distração, todo empecilho, tudo aquilo que tira o nosso foco da palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Teu, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Versículo 26. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, abra os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos para receber, discernir e aplicar essa palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Os especialistas em oratória e comunicação gostam de classificar os discursos e as pregações, e no século XX foi feito um consenso entre os estudiosos que o maior e melhor discurso do século XX inteiro foi a palavra, uma pregação, ou um discurso feito pelo reverendo Martin Luther King em 28 de agosto de 1900
1963. Fez agora 62 anos essa semana, na Marcha para o Washington, aquela marcha pelos direitos civis nos Estados Unidos, contra o racismo estrutural, contra a discriminação que era estabelecida por lei nos Estados Unidos, e o reverendo Martin Luther King liderou esse movimento e ele levou milhares de pessoas a Washington nesse dia e subiu ali na escadaria, e ele estava falando, pregando, e ele percebeu que era uma grande multidão, as pessoas estavam inquietas, e uma amiga dele tinha falado, fale do seu sonho, e ele começou a falar de improviso, eu tenho um sonho, I have a dream, olha lá, o irmão ali está por dentro, I have a dream, eu tenho um sonho, e esse é considerado o maior discurso do século XX, e ainda que o Martin Luther King fosse um orador extraordinário, um pregador brilhante, uma mente intelectual, tudo isso, e ainda que a causa dele fosse também extremamente correta, bíblica, esse discurso entrou no imaginário assim, da civilização ocidental, porque ele fala de um sonho, e o sonho toca os corações humanos, porque fala de uma necessidade básica humana. O ser humano tem necessidade de sonhar, de almejar, de aspirar, de ter um objetivo maior para viver. São os sonhos que mantêm as pessoas vivas. Por isso outro pensador diz que quando você para de sonhar, você começa a morrer. Então eu tenho um sonho, marcou aquela geração e o mundo, e entrou na alma porque comunica algo que toca no nosso coração. E era um sonho de igualdade e justiça racial, mas eu quero lhes falar hoje de um sonho de uma mulher, nesse texto bíblico, o sonho de Ana, uma mulher que era estéril e que sofria por causa disso, carregava o estigma de ser amaldiçoada, o estigma de não ser produtiva, de não ser útil, especialmente numa cultura onde a mulher era contada pela sua capacidade de reprodução e ela não podia gerar filhos. E naquele tempo ainda havia permissão, ainda que Deus nunca tenha aprovado isso nas Escrituras, da bigamia, Então seu marido tinha 2 esposas e a Penina gerou filhos e por isso zombava, insultava Ana, e isso fazia ela sofrer, perdeu o apetite, e ela tinha esse sonho, o sonho de gerar filhos, o sonho de ser fértil, e Deus demorou para atender o sonho de Ana, e aí eu quero nessa mensagem aqui falar, por que às vezes Deus adia a realização dos nossos sonhos. Nem todos os nossos sonhos vão ser realizados, nem todos vão ser concretizados. Depois eu quero concluir falando sobre isso, sobre quando a gente sabe que um sonho nosso é um sonho de Deus também, que o nosso sonho está dentro do propósito de Deus, mas observe, Deus adiou, e às vezes está adiando. Eu almejo, eu aspiro, eu anseio, eu busco, e não se concretiza. E na história de Ana é assim. Por que ela não gerou? E o texto bíblico diz que foi Deus que cerrou a madre dela, foi o próprio Deus. Então Deus a impediu de viver aquele sonho da maternidade. Quando Deus adia a realização dos nossos sonhos, o que Deus está querendo nos ensinar? Então, siga aí comigo, primeiro lugar, para nos levar a Ele, para nos levar ao lugar da oração. Foi isso que Ana fez aqui logo no texto bíblico, ela sofrendo tudo aquilo, o texto bíblico diz que ela foi até o santuário, até o tabernáculo, buscar e orar ao Senhor. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, quando os problemas te levam a orar, os problemas já estão fazendo mais bem do que mal. Quando você tem um problema, e esse problema leva você a buscar Deus, dobrar o seu joelho, clamar ao Senhor, orar, buscar o Senhor, esse problema já está te fazendo bem, porque está te colocando na presença do Deus eterno. Então, às vezes, Deus coloca limites na nossa vida, frustrações, impedimentos, e às vezes você não entende.
Por que está acontecendo? Por que isso está impedindo? E o que o texto está dizendo? É porque Deus quer nos trazer para perto, quer nos trazer para a comunhão, para a intimidade, quer nos trazer ao lugar da oração, da busca, do derramar da alma, que é o que Ana fez, da sinceridade, da honestidade na presença do Senhor. Ana talvez tenha buscado ajuda em outras fontes, mas ela falou: agora eu tenho que ir lá resolver isso com Deus. Eu tenho que colocar minha vida na presença dEle, eu tenho que derramar o meu coração na presença dEle. E às vezes, Deus cerca o nosso caminho, Deus bloqueia os nossos planos, Deus frustra os nossos desígnios, porque Deus está te chamando. Deus está te chamando para esse lugar da entrega, da oração, da busca, do clamor, do choro, da oração intencional. Quem sabe você está hoje aqui passando por uma situação dessa e não entende. Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Por que isso está acontecendo comigo? Por que a outra tem e eu não tenho? Por que eu me sinto tão frustrada e derrotada? Seja o meio de Deus te aproximar dEle, te trazer para perto. O versículo 10 diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Foi lá desabafar com aquele que resolve, foi lá colocar diante do Senhor, clamar a Deus, abrir o seu coração, expor a sua amargura, a sua frustração, a sua dor, derramar em lágrimas os seus pedidos, apresentar diante de Deus a sua luta, a sua humilhação. Será que você está percebendo que muitas das nossas frustrações são convites de Deus a esse lugar da busca intensa, intencional do Senhor? E aí eu quero compartilhar com você dois textos. Um texto que eu compartilhei aqui na reunião de oração essa semana, que falou muito ao meu coração, que é o Salmo 56, versículo 8. Salmo 56, versículo 8. Grife esse texto na sua Bíblia, que ele é de uma poesia linda e de uma profundidade extraordinária. Salmo 56, versículo 8. O salmista está orando e ele diz assim: contastes os meus passos quando sofri perseguições. Na hora da perseguição, você está fugindo, você está andando e Deus está contando os seus passos. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Olha que poesia. As lágrimas que você derrama diante do Senhor, o salmista está dizendo que o Senhor recolhe no odre dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sofrimento não é vão, não é desperdiçado. E ele continua: não estão elas inscritas no teu livro as dores, as lágrimas, as súplicas? Deus escreve no seu livro. As lágrimas derramadas o Senhor recolhe. O que ele está dizendo? Deus não é indiferente, Deus não está distante, Deus não permite que você sofra sem sentido, sem objetivo. As lágrimas derramadas não são por acaso. As frustrações e dores são permitidas por Deus, e Deus sente, e Deus recolhe, Deus conhece, e Deus anota, e Deus guarda. Porque Deus está conosco. Olha que coisa impressionante. Impressionante. O outro texto que eu quero que você guarde no seu coração, eu vou citar de cor para você, Isaías 38, quando o profeta Ezequias vai dizer para o rei Ezequias, o profeta Isaías vai dizer para o rei Ezequias assim: o Senhor Deus mandou você colocar a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele estava doente, uma doença mortal. E o Ezequias fala isso, e diz que o rei Ezequias virou-se para a parede e orou e chorou muitíssimo, e clamou a Deus, que ele queria viver, ele queria viver.
E quando o profeta estava saindo, Deus mandou o profeta voltar e diz para Ezequias: eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Eu vi as tuas lágrimas. E eu vou te dar mais 15 anos de vida. Você vai viver mais, Ezequias, porque você orou, porque você chorou, porque você levou as suas lágrimas, as suas dores à pessoa certa, porque você expôs o seu desabafo diante de Deus. O Senhor ouviu e viu a tua dor. A Ana leva a sua dor, a sua frustração, o seu sonho despedaçado diante de Deus, e ela chora na presença do Senhor e clama. Deixa eu desafiar você, eu desafiei os irmãos essa semana, e muitos irmãos vieram aqui essa semana, orar, ajoelhar, clamar, chorar. Você está passando por uma situação difícil, de limites, de frustração, leve ao lugar da oração, leve aos pés do Senhor, leve o seu desabafo, sua frustração, suas lágrimas, derrame diante do Senhor, que Ele conhece, Ele quer ver. Faça isso em nome de Jesus, porque Deus adia, porque Ele está te chamando para uma comunhão mais íntima, mais intensa. Ele está te chamando para uma dependência, Ele está te convidando para isso. Segundo, depois que ela chora, veja o que ela diz no versículo 11: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que ela está falando? Ela está consagrando o filho. Se o Senhor me der esse menino, eu vou consagrá-lo. Isso aqui na lei, está lá no livro de Números, que é o voto do nazireado, que aquele filho é consagrado a Deus, como João Batista foi, como Sansão foi, que a força de Sansão não era os cabelos, é que ele era consagrado a Deus, e um nazireu não podia cortar os cabelos, e ela consagra, e diz: esse menino vai ser do Senhor. Agora observe isso. Talvez na primeira leitura você pense assim: Ana está fazendo uma barganha, Ana está fazendo uma troca com Deus, mas preste mais atenção nisso, preste atenção nisso. Um dos problemas do ser humano é que coisas que a gente sonha muito, deseja muito, quando acontece, essas coisas se tornam ídolos na nossa vida e tiram o lugar de Deus. Quantas pessoas eu já vi buscarem, orarem, chorarem, buscarem um sonho, quando Deus dá, aquilo se torna o centro da vida. E os ídolos na nossa vida não são coisas ruins, são coisas boas, são presentes que Deus nos dá. Às vezes é um próprio filho. A vida agora gira em torno do filho. Às vezes é um casamento, às vezes é uma carreira, é uma promoção, é um sustento financeiro. E aí a pessoa conquistei casa própria, chácara, casa de praia, e agora ela não tem mais o centro que é Deus, porque ela vive atrás dessas coisas, da bênção. Então, quando Ana faz esse voto, ela está se livrando da idolatria, ela está se livrando de colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Foi o que estava acontecendo com Abraão, que esperou 25 anos para ter um filho, e quando Deus o deu, Deus pediu depois, falou: Abraão, dá o seu filho, porque o seu filho está se tornando o seu Deus, o seu ídolo. E Deus prova Abraão nisso. Então, quantas vezes você busca uma coisa, ora, sonha, e quando essa coisa chega, você simplesmente coloca isso como centro da sua vida. É o trabalho, é a carreira, é a família, é o casamento, é a filha, é a esposa, é o sustento, é a carreira, e Deus vai para o segundo plano. E Ana já estava orando e diz assim: não, eu preciso aprender que mais importante do que a bênção é o abençoador, mais importante do que a dádiva é o doador, que o maior bem que eu tenho não será o meu filho, será Deus que cuida de mim. Aleluia. Você já parou para pensar que hoje, muitas coisas que você buscou e hoje você tem, essas coisas estão te impedindo de servir a Deus com todo o seu coração?
de colocar Deus em primeiro lugar, o reino de Deus como o centro da sua existência? Você já parou que muitas vezes não acontece porque Deus sabe que se acontecer, você vai esfriar na fé, você vai desviar no seu propósito, você vai deixar de buscar a Deus com intensidade e intimidade, porque agora você vai ter muitas outras coisas para fazer, porque agora você vai ter muitas outras coisas. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci que orou e pediu e queria ter uma área de lazer. E aí depois eu falei, viu, por que você não está indo na igreja? Ah, pastor, agora eu estou com a área de lazer. Eu vou para lá domingo à tarde, eu não consigo voltar para o culto. Não é? Agora não tem mais tempo para culto, para adorar. Não tem mais tempo para servir a Deus, porque tem tanta coisa para fazer, tem tantos benefícios para desfrutar, lutei tanto por isso. Agora vou viajar com a minha família, vou viajar com a minha esposa, vou viajar com os meus filhos, vou viajar, não tem mais tempo para culto, adoração, oração, reunião de oração. E Deus adia o sonho de Ana para Ana ter essa perspectiva: esse menino não será meu, esse menino será do Senhor, será consagrado a Deus. Ele vai viver no templo, e esse menino aqui vai ser o maior juiz de Israel, o maior sacerdote de Israel, porque Ana está consagrando esse menino ao Senhor. Louvado seja Deus. Porque Deus adia para tratar a gente. Porque Deus demorou tanto com Abraão, demorou tanto com Davi, demorou tanto com José, porque Deus está tratando o coração deles. Porque se eles recebessem sem a luta, sem a prova, facilmente eles se desviariam, eles se perderiam, eles trocariam o Senhor pelo benefício do Senhor. E é o que tem acontecido hoje com tantas pessoas. Mas, porque Deus adia a realização do sonho dela? Para fortalecer a sua fé e a sua perseverança. Você vai ver no versículo 8, que Eucana diz para ela assim, versículo 8, seu marido: por que você está chorando, Ana? Por que você não come? Por que está de coração triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos, o cara é um maridão, hein? Ou então é exagerado. Eu sou melhor que 10 filhos, né? A Ana fala, menos, Eucana, não é tudo isso, menos. Então assim, depois a Ana vai orar no tabernáculo, ela chora e fica demorando, fica um tempão orando ali, E o sacerdote Eli fala assim, essa mulher está bêbada, porque ela abria a boca, mas não saía som, e chorando, e o Eli fala assim, versículo 13, e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. O sacerdote vai lá e diz assim, mulher, está bêbada? Imagine. Hoje, se um pastor fala isso com alguém, a pessoa sai da igreja, faz uma campanha para derrubar o pastor. Fala um negócio desse, um absurdo desse. Observe que o marido falou para assim, está bom do jeito que está. Mas ela tinha um sonho, e ela tinha fé, e ela está perseverando. Depois o sacerdote fala contra a oração dela, e ela poderia falar, pô, mas até o sacerdote está contra mim? Não vou mais pedir, não vou mais orar, não vou mais buscar, eu vou desistir. Eu vou me acomodar. E é isso que acontece muitas vezes, a pessoa aceita quando Deus tem algo maior e melhor para ela. Ela deixa de buscar, deixa de crer, deixa de pedir, deixa de perseverar. Diante do primeiro obstáculo, ela retrocede, ela paralisa. Não vou fazer mais isso. Não é? Um exemplo de superação e empreendedorismo aqui no nosso país, e aí eu vou dar o exemplo apenas no aspecto profissional, mas é muito interessante, porque eu não conheço a fé nem a vida da pessoa que eu vou citar aqui, mas é um exemplo de superação. Eu estava ouvindo e lendo sobre Cleusa Maria da Silva, a dona da franquia Sodier, que foi ali criado, onde a primeira igreja que eu trabalhei como seminarista, em Bandeirantes, no Paraná. Tinha 10 irmãos, o pai faleceu num acidente e a mãe voltou a morar na casa dos avós. 10 pobres, trabalhando de boia fria, a menina trabalhando de boia fria para sobreviver, pobreza imensa. E um dos tios dela que morava em São Paulo.
veio e falou assim: deixa eu levar alguns dos seus filhos para estudar em São Paulo. Ela disse que ninguém quis, mas ela falou: não, mãe, eu quero, com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, ela tinha um sonho. Ela não aceitava a miséria que ela vivia. Falou: deve ter uma vida melhor. E foi para São Paulo trabalhar de doméstica e fazer o supletivo, que só tinha a 4ª série. E ela foi estudar. E depois, pela providência e oportunidade, trabalhando com a senhora, que fazia bolo, e a senhora precisava mudar de ramo, a senhora falou: você não me ajuda a fazer um bolo? Ela nunca tinha feito bolo. Ela ajudou aquela senhora, e todo mundo gostou do bolo. E aquela senhora incentivou ela a fazer bolo. E hoje ela é dona dessa franquia, dessa loja que ela criou e virou uma franquia, né? Que arrecada só em 2024 640 milhões de reais. Saiu da pobreza, da miséria. E ela fala assim: por que meus irmãos não quiseram? Porque ninguém quis, só eu. Tinha oportunidade para todos, mas ela teve. Hoje ela ajuda todo mundo da família, mas essa ideia, esse ímpeto, esse sonho de melhorar, de estudar, de conhecer, de aprimorar, de aperfeiçoar, de não aceitar a subvida, de não aceitar viver daquele jeito, e se tornou um exemplo hoje de empreendedorismo, de superação, de empresariado, essa mulher. E aqui a Ana ouviu tanta gente: não, pare, eu sou melhor, fica assim. Mas ela buscou, ela perseverou, ela orou. Louvado seja Deus. Quem sabe você está aquém do que Deus tem para você. A gente tem que orar para não ficar aquém nem ir além do que Deus tem. Ficar dentro do plano. Que sabe, você aceitou, e ela dizia: isso era um problema do meio que eu vivia, era que aceitava passivamente a fome, a miséria, era alimentado com quirela de arroz, que eles viviam. Eu falei assim: mas tem que ter uma vida melhor. A Ana fala assim: Deus tem algo, eu vou continuar orando, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar buscando, porque eu não quero ser estéril para sempre, eu não quero carregar, eu quero isso. E foi o que Deus fez. Versículo 15 a 18 agora. Porque Deus adia a realização do sonho, para nos ensinar a nos apropriar da promessa pela fé. Então Ana respondeu, versículo 15, ao sacerdote: não, Senhor meu, eu não estou bêbada, não sou mulher atribulada, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela recebeu a palavra do sacerdote Eli como uma promessa de Deus. Deus vai dar o que você está pedindo. E ela foi embora, foi cheia de fé, se apropriou da promessa, e a fé é isso. O que a fé faz? O que o Espírito Santo nos foi dado? Para que a gente trouxesse a realidade do céu para essa terra. O reino de Deus é para você trazer a dimensão celestial para essa terra. O Espírito Santo foi nos dado para a gente viver as realidades futuras e gloriosas celestiais. Hoje, o que a fé faz? A fé traz essa realidade. A fé se apropria dessas promessas. A fé é essa convicção, essa certeza, essa confiança de que as coisas que estão por vir lá no reino do céu, que não vai ter morte, doença, maldição, tudo isso que não vai ter lá, agora pela fé a gente traz já.
Isso é a fé. A fé é para você se apropriar das promessas de Deus para aqui e agora, para a minha vida, para a minha existência, para a nossa história, para aquilo que a gente vê. E ela falou assim, ele está falando, eu creio nessa promessa. Eu vou viver essa promessa, eu vou apropriar dessa promessa, eu vou viver na dimensão dessa promessa. E ela foi, já não era mais triste, porque agora ela confiou nessa promessa do Senhor. Louvado seja Deus. E aí, meus irmãos, um problema da nossa cultura brasileira, ainda que também outros tipos de pensamento sejam contrários à Bíblia, mas um dos problemas é o fatalismo. E alguns transformam até o sistema teológico calvinista, que é o nosso, num fatalismo. Não, se é assim mesmo, a vida é assim mesmo. É desse jeito, é assim que Deus quis, é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a pessoa viva escravizada, que a pessoa viva perturbada, oprimida. Não é a vontade de Deus. Não é vontade de Deus que a pessoa viva a vida toda sofrendo, na vergonha, a humilhação. Não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus que você viva a vida toda abatido, deprimido. Não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus que você viva acorrentado pelo pecado, pelo vício, pelos hábitos danosos. Não é vontade de Deus. Então muita coisa é falta de fé, é incredulidade. É a falta de se posicionar e crer e se apropriar da promessa. Está lá, Deus prometeu. Como dizia o Spurgeon, é o cheque em branco que Deus assinou. Está lá nas promessas de Deus, há milhares e milhares. Se você se apropriar pela fé e pela oração, é ir no banco e sacar e dizer, é minha, eu tomo posse, eu me aproprio, é assim que eu vou viver, é assim que Deus quer. E é assim que a gente vai viver nessa terra. Não é triunfalismo, não é que a gente nunca vai ter problema, mas Paulo diz que, graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pecado, morte e doença é ação das trevas nesse mundo. E ainda estamos habitando um mundo caído. Por isso que somos atingidos por isso. Mas a fé é você se apropriar. Você entendeu? Então Jesus já destruiu o poder do diabo, mas ele está vivo. Se você não se apropriar da vitória, ele vai vir cirandar sobre você. O Senhor já perdoou todos os nossos pecados, mas a gente vai pecar. Mas todos os dias você confessa e se apropria do perdão. O Senhor já nos crucificou na cruz, a nossa carne foi crucificada, mas todo dia a minha natureza carnal sobrevive e está pecando. Eu tenho que crucificá-la e viver em santidade e santificação todo dia para viver o plano e o propósito de Deus de santidade todo dia. Então aquilo que ele já conquistou, já foi dado, você tem que ser apropriado. Apropriado. Então quantas vezes nós aceitamos o pior quando Deus tem o melhor? Quantas vezes você diz sobre você mesmo que não adianta, que não vai conseguir, que é isso e aquilo, e você não crê que Deus, através do seu Espírito, está em você para lhe capacitar a superar todas as dificuldades? Quantas vezes? Lembrei essa semana na oração aqui também, dessa história, que é uma história real, não é uma parábola, nem uma ilustração de sermão, mas história de um homem que achou uma águia e criou como uma galinha. E tem uma história dizendo onde foi isso, como foi isso, e criou. E aí vem um especialista e diz assim, mas isso não é galinha, isso é águia. Eu falo, não, é galinha, cisca como galinha, é igual galinha, é galinha. E aí o homem pega aquela galinha assim, joga, e ela bate asa e cai. Falei para você que é galinha. Joga de novo, ela cai de novo. Falei que é galinha. Aí aquele homem sobe lá no alto, no monte, pega lá, se me permite, ele pega e joga. E aí ela vai caindo, ela abre as asas. Aí ela começa a planar sobre os ventos e começa a voar como uma águia. Às vezes as dificuldades, as tribulações, é Deus nos empurrando. Quantas vezes as pessoas, não sei como eu passei por isso, eu não sei de onde eu tirei força, porque Deus criou você
para ser e voar como águia, como diz Isaías 40:31, renovar suas forças e voar com asas feito águias, e não viver ciscando, quando Deus tem voos maiores e melhores para nós. Mas a maioria das pessoas se acomodam, aceitam. A fé é você se apropriar das promessas de Deus, da ação do Espírito Santo, da vinda do reino de Deus, é tomar posse, como diz Paulo a Timóteo, tome posse da vida eterna. A vida eterna não é só para depois da morte, a vida eterna é uma qualidade de vida. Eternidade não é a dimensão pós-morte, eternidade é uma qualidade de vida. Quando você começa a viver a eternidade, você começa a viver a dimensão eterna, com a intensidade, com a visão, com os sentidos espirituais abertos e aguçados para viver nessa terra com a visão eterna e com a qualidade de vida eterna, hoje, aqui, agora. Isso é a vida eterna. A vida eterna não é para quando você morrer, é para nos habitar agora. Essa mulher recebeu a palavra, creu, se apropriou da promessa e efetivou o seu sonho. Versículo 19. Levantaram-se e adoraram perante o Senhor. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o recebi. Agora você tem que realizar o seu sonho, né? Se é no caso dela, precisa efetivar, concretizar, fazer o filho, correr atrás, batalhar, buscar, crer, ir atrás. Deixar o Espírito Santo te conduzir e dizer, agora é hora de eu viver essa realidade, de eu experimentar e buscar isso para a minha vida. Porque Deus adia a realização para que quando o seu sonho acontecer, você possa testemunhar e glorificar o nome do Senhor. Verso 26 a 27 e 28. E disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve contigo orando ao Senhor. Sou eu voltei com o menino. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. O nome do menino é resposta do Senhor. Eu pedi, o Senhor deu. E eles adoraram ali o Senhor. Deus adia para quando acontecer você testemunhar e você glorificar o nome do Senhor. Foi Deus que fez. O John Haggai, um empresário cristão que criou o Instituto Haggai de Treinamento de Liderança, ele dizia assim para os profissionais cristãos, empresários cristãos, assim, você tem que buscar algo e sonhar algo, mas tão grande, tão difícil, tão impossível, que quando acontecer, todos vão dizer, foi Deus, porque essa pessoa nunca poderia fazer. Foi Deus. E o John Haggai viveu essa realidade. O que Deus fez na vida de John, foi Deus que fez. Então, por que Deus adia? Para você depois testemunhar, Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro, tirou os meus pés de um poço de lama, e me firmou os passos sobre uma rocha, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A gente tem que aprender a dar testemunho, viu, irmão? A contar o testemunho, a repartir, compartilhar com os outros. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus fez na minha história. Hoje o que eu vivo foi o sonho do passado, e eu ainda vou viver outros sonhos que Deus colocou no meu coração. Testemunhar para as pessoas. Olha o que Deus fez, olha o que Deus realizou, olha como Deus operou. Você está vendo tudo isso aqui? Foi Deus. Testemunhar e glorificar o nome do Senhor, e não se jactar, e não se orgulhar, e não falar assim, fui eu, olha o que eu fiz, olha o que eu ganhei, olha o que... Foi Deus. Foi Deus que fez. E a Ele a honra, a glória e o louvor hoje e para sempre. Deus faz isso. Agora, como que eu sei que o meu sonho está dentro do sonho de Deus, do plano de Deus, está dentro daquilo que o Senhor fez? E aí você tem que pensar o seguinte,
E eu vou usar essa palavra poeticamente. Deus tem um sonho. No Antigo Testamento, o sonho de Deus era trazer o seu filho encarnado, a palavra viva. E toda a história, Deus está planejando a vinda do seu filho Salvador, o Messias, para que na plenitude dos tempos ele nascesse. Gálatas 4:4. Então Deus tem um projeto, um propósito, que a gente usando aqui a liberdade poética diz o sonho de Deus. E em todo o Antigo Testamento tem esse arco, tem esse sonho de Deus. Como é que eu sei que o meu sonho é um sonho de Deus? É quando os meus pequenos sonhos se associam com o grande sonho de Deus, de trazer salvação para o mundo, de trazer vida para o mundo, de trazer redenção para essa história. Então Ana ora para o Samuel. Samuel vai ser o maior juiz, o maior sacerdote, e vai ungir o maior rei de Israel, que é Davi. E o Messias é descendente de Davi, fruto da aliança de Deus com Davi, que o descendente de Davi vai ser o Messias, o Salvador. Ela está orando, e ela não sabe, mas ela está entrando dentro desse sonho de Deus, e o menino dela, consagrado a Deus por ela, vai ser tão consagrado, que Deus vai usá-lo de maneira extraordinária, para fazer um avivamento para Israel, e para pavimentar a vinda do Messias. E mais, quando nasce o menino, no capítulo 2 de 1 Samuel, Ana canta um louvor, um hino, um poema de adoração a Deus. E ela exalta o Senhor. Agora, se você ler, quando Maria está grávida de Jesus, ela canta um cântico, Magnífica. Lucas 1, 46 a 56. Se você estudar o cântico de Maria e o cântico de Ana, você vai ver que eles são muito semelhantes. Todos os estudiosos dizem que Maria se inspirou no cântico de Ana. A mãe do nosso Salvador tirou recursos, compreensão, entendimento, teologia, revelação de Deus no cântico dessa mulher. E o grande hino de Maria é baseado na oração dessa mulher, porque ela está dentro desse plano maior, desse plano perfeito que cantamos no início, desse plano de salvação, que é o sonho de Deus, trazer o seu Filho Jesus Cristo e salvação a essa terra. Aí você fala, mas como é que eu sei que o meu sonho é esse sonho? Pois é quando você consagra a sua vida, seus sonhos, seus planos, seu trabalho, sua renda, para a salvação do mundo, para o bem das pessoas, para demonstrar a graça de Deus pelos outros. É quando a gente deixa de ter sonhos mesquinhos, pequenos, indiferentes. É quando a gente deixa de pensar apenas no próprio umbigo e fica com, não, eu vou ter um filho para exibir, para mostrar para todo mundo. Não, eu vou ter um filho para ser servo de Deus. Eu vou buscar isso, eu quero ter sucesso na minha carreira, para ter recursos. Não, eu quero ter recursos para ajudar a obra de Deus, para ajudar os necessitados, os carentes, apoiar a obra missionária, projeto social. Quando é que eu sei que os meus sonhos, é quando a gente passa por cima da idolatria de si, consagra a Deus, Senhor, usa isso com o teu plano maior, que é a salvação do mundo. É a salvação dos perdidos, é servir os que precisam e levar luz para aqueles que estão nas trevas. Agora, quando você tem um sonho que é só para o seu próprio ego, para o seu próprio bel prazer, então isso aí não é um sonho de Deus. É até bom que Deus tire isso do seu coração. Mas quando você associa isso com um bem maior, com um plano maior, eu digo para você, não desista desse sonho. Continue orando. Continue buscando, continue crendo. Deus quer e vai fazer isso. Deixa eu lhes contar a história de um judeu norte-americano chamado Jonas Salk. Ele queria muito fazer medicina, foi difícil entrar, entrou na universidade cristã, aceitou ele fez medicina ali, os princípios da palavra de Deus. E o Jonas Salk queria trabalhar com pesquisa. Isso nos anos 50, quando ele se formou. E o presidente americano na época era o Franklin Roosevelt, que tinha sido na infância vítima de poliomielite.
e era paralítico. E foi o maior presidente de 4 mandatos americanos. Um exemplo também de superação. E ele estava investindo porque a polio estava matando as crianças nos Estados Unidos. O segundo maior medo dos americanos na época, primeiro era a guerra nuclear, segundo a polio, isso em 1950. E um dia Jonas Salk foi visitar um hospital que tinha 323 crianças com poliomielite. E à medida que ele visitava, as mães chegavam para ele e falavam assim: ajude os meus filhos, salve os meus filhos. Milhares estavam morrendo, e os que não morriam ficavam paraplégicos. E o Jonas Salk começou a orar e pedir para Deus: Senhor, me ajude a acabar com esse mal. E ele trabalhava 16 horas por dia e orava todo dia pedindo para Deus: Senhor, me ajude. E o Jonas Salk desenvolveu a vacina. Aplicou a vacina nele, nos seus filhos, na sua esposa, porque todos tinham medo. Depois aplicou em milhares. E aí, quando o resultado chegou e a vacina funcionava, os Estados Unidos parou. As pessoas choravam, louvavam, cantavam. Se tornou um herói nacional. E o Jonas Salk falou assim: não vou patentear a vacina, não é minha, foi Deus. Ninguém pode patentear o sol. De graça a vacina para o mundo inteiro. O mundo inteiro. Esse homem salvou milhões de pessoas da morte. E no Instituto Jonas Salk, que existe hoje, tem uma frase que ele dizia, que diz assim: a esperança reside nos sonhos, na imaginação e na coragem daqueles que ousam transformar sonhos em realidade. Quando ele morreu em 1995, ele estava criando a vacina contra a AIDS, sonhando. E Deus capacitou esse cientista para salvar muita gente da morte, muita criança da paralisia. Esse é um sonho de Deus. O meu trabalho, aquilo que eu faço, como é que isso se encaixa nesse sonho de Deus, nesse plano de Deus? Eu estou vivendo apenas para mim mesmo. E aí eu quero concluir essa minha mensagem pedindo que você abra aí 1 Samuel 2, verso 21. 1 Samuel 2, 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ela pediu 1, Deus deu quantos? 5 mais 1, 6. 6 filhos. Porque Deus faz mais. Então pegue o seu sonho pequenininho e coloque dentro do sonho de Deus. Pegue o seu potencial limitado e coloque na potência do Espírito Santo. Pegue os seus planos mesquinhos e coloque nos planos altruístas do Senhor Jesus. Pegue as suas ideias de sucesso e coloque dentro do sucesso da transformação do mundo. Pegue isso que é aqui, ó, pequeno, e fala assim: Deus, eu vou colocar nas tuas mãos esses 5 pães e 2 peixes, e com eles Jesus vai alimentar uma multidão. Eu vou pegar esse sonho pequenininho, eu estou vivendo uma vida mesquinha, eu vou ampliar, e eu vou orar, e vou chorar, e vou trabalhar, e eu vou crer que Deus vai e pode fazer infinitamente mais. Aleluia! Vamos ficar em pé e vamos orar? Feche os seus olhos e ore. Convidar o grupo de louvor a vir aqui na frente. Feche os seus olhos e ore.
Coloque diante do Senhor seus planos, seus sonhos pequenos, sua incredulidade. Coloque do Senhor, diante do Senhor também suas dores, suas frustrações. Você está frustrado, você vai levar aos pés do Senhor Jesus nessa noite aqui. E você vai pegar até que você já desistiu de sonhar, você não tem mais plano, você está tão desanimado. E você vai pedir, Senhor, eu quero que o Senhor restaure isso em mim. Eu quero que você renove isso em mim. Eu quero crer que o Senhor pode fazer mais ainda da minha vida. Eu quero pegar essa palavra que o pastor trouxe, que é a palavra de Deus, e trazer para o meu coração e colocar como uma semente. Você que está dizendo que o seu tempo já passou, que você já está velho, que já era, você vai pegar essa palavra vai germinar vida, sonhos na sua alma. Você vai pegar os sonhos mesquinhos e colocar dentro dos sonhos de Deus e apresentar para o Senhor nessa noite. E Deus vai ouvir a sua oração. E Deus vai consolar a sua alma. E Deus vai energizar o seu corpo. E Deus vai fortalecer. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Tenha um tempo de oração. Coloque o seu coração diante do Senhor. Talvez você está tão desanimado, tão abatido. E o Espírito Santo está falando com você. Volte a sonhar, volte a crer. Volte a confiar. Deixe de confiar no seu braço, na sua capacidade. Confie em Jesus. Deixe de buscar apenas os seus interesses. Busque os interesses de Deus. Deixe de olhar apenas para o seu umbigo. Olhe para aqueles que estão precisando de você. E deixe o Espírito Santo fazer você sonhar os planos dele, os propósitos dele. Pastor coreano Po Yong-Shu, quando começou a sua igreja, estava numa pobreza, uma situação difícil. E ele orou a Deus e falou: Senhor, eu preciso de uma escrivaninha para estudar a palavra, eu preciso de uma cadeira que ele não tinha, e eu preciso de uma bicicleta para visitar os irmãos. E ele foi numa reunião de oração, e lá o Espírito Santo levou ele a falar: Deus me deu o que eu tinha pedido. E aí os irmãos falaram: não, nós queremos ver a escrivaninha e a bicicleta. Aí ele falou assim: eu estou grávido da escrivaninha, da cadeira e da bicicleta. Eu estou gerando no mundo espiritual. E dali uns dias ele recebeu na casa dele aquilo que ele gerou no espírito. Quem sabe você está buscando algo e você precisa gerar isso no mundo espiritual, porque a palavra diz que a fé chama à existência coisas que não existem ainda, coisas que você não está vendo, e você chama à existência como se já fosse. Então vamos orar. Eu quero orar por você e com você. Convidar a vir aqui na frente, nós vamos orar juntos. Se você veio orar aqui conosco essa semana, com o seu propósito de oração, também traga aqui. E você que tem um sonho, uma frustração e quer apresentar diante do Senhor, ou um propósito, um plano que Deus colocou no seu coração, e você vai apresentar diante do Senhor nessa hora, nós vamos orar. Pode vir aqui na frente, vamos orar juntos. Coloque diante do Senhor e fale: Senhor, eu quero te apresentar a minha causa, eu quero te apresentar. Eu quero apresentar diante do Senhor tudo isso. Pode vir aqui na frente, chega aqui perto, nós vamos orar. Nós vamos orar. Coloque diante do Senhor sua causa, sua necessidade. Coloque diante do Senhor. Você que está orando e orou aí essa semana com a gente, coloque diante do Senhor. Apresente diante de Deus. Vamos orar juntos. Chegue aqui perto, pode vir, irmãos, pode vir. Chegue aqui perto, vamos orar.
Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, obrigado por Tua palavra, palavra que nos alimenta, que nos desafia, que nos encoraja. Obrigado pelo Teu Espírito que nos habita e nos foi dado para viver hoje aqui nessa terra as realidades do céu. Senhor, nós queremos crer, confiar e entregar ao Senhor os nossos pequenos sonhos, ó Deus. Colocar diante do Senhor as nossas frustrações, decepções, tudo aquilo que tem nos entristecido, desanimado, queremos apresentar diante do Senhor, que o Senhor conhece as nossas lágrimas, o Senhor sente as nossas dores, o Senhor ouve o nosso clamor e o Senhor estende as mãos para nos abençoar. Agora, Senhor, eu creio que Jesus está nesse lugar, que o Espírito Santo está aqui no nosso meio e que o Espírito do Senhor venha renovar, venha restaurar, venha reavivar, venha, Senhor, restaurar o ânimo, a alegria, os sonhos, os planos, os projetos, o propósito de uma vida plena, abundante, vitoriosa, a vida do reino de Deus nessa terra. Que o Senhor nos tire da escassez, da miséria, da mesquinhez, da vida pequena, Senhor, e nos faz viver os Teus planos, os Teus propósitos, que são maiores, que são melhores do que os nossos. E nós viemos aqui em fé, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que veio a essa terra para destruir as obras do diabo, Senhor. E na autoridade de Jesus, nós destruímos, Senhor, a incredulidade, o medo, a ansiedade, a depressão, o desânimo, a murmuração, o abatimento, o vício. Nós repreendemos e destruímos em nome de Jesus e recebemos como filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus, todas as riquezas celestiais. São nossas, foram conquistadas por nós e nós cremos nelas, Senhor. E nós cremos nela, que o Senhor nos conduz em triunfo, em vitória, e queremos sentar na mesa do Senhor e experimentar tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor planejou, tudo que o Senhor projetou para cada irmão e cada irmã aqui, Senhor. Renova as forças, renova o ânimo, restaura a disposição, restaura a coragem, faz os irmãos sonharem os Teus sonhos, desejarem os Teus planos e viverem os Teus propósitos, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo encha, que o Espírito Santo traga agora para essa realidade presente, a realidade do reino do Senhor, do reino de Deus, do reino pleno, para vencer, ó Deus, para vencer todo o ataque do mal na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. Nós nos apropriamos pela fé e chamamos à existência coisas que não existem ainda, mas que o Senhor está fazendo em nós, por nós e para nós e através de nós. Em nome de Jesus, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, na nossa vida, na nossa comunhão com o Senhor, nós nos consagramos, ó Deus, e queremos usar a nossa vida para abençoar esse mundo, para abençoar as pessoas, para levar o amor de Jesus e a graça de Jesus. Então, Senhor, dá a cada um aqui essa fé, essa confiança. Tomamos posse, nos apropriamos, é nossa, na autoridade de Jesus. A vida plena, a vida abundante, a vida eterna, a vida sobrenatural, a vida não apenas biológica, a vida do Espírito em nós. Coloque em nós a autoridade do nome de Jesus, a autoridade, Senhor, em cada um aqui, que possamos viver como filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Eu oro por esses irmãos aqui, Senhor, e abençoo a vida deles, que hoje cada um aqui seja encharcado, seja engravidado pelas promessas do Espírito Santo, e comece a trazer para a realidade, no mundo espiritual, coisas novas, eternas, coisas do Senhor, presentes do Senhor, e a vitória do Senhor. Em nome de Jesus, nós nos consagramos a Ti nessa hora, meu Pai, e Te damos graças, e Te louvamos e Te bendizemos pelo Teu Espírito que em nós habita, que Ele nos encha, que Ele nos domine,
que Ele nos guie, que Ele nos conduza de glória em glória, de glória em glória, de bênção em bênção, na autoridade de Jesus. Aleluia, amém, amém, amém. Dê um abraço no seu irmão, diga para ele: é seu, tome posse, creia, que o Senhor realize na sua vida os teus sonhos, em nome de Jesus.